Bom sábado, irmãos. Vamos então agora abrir a Bíblia em Tiago 2:23, que diz: E cumpriu-se a Escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Oremos. Querido Pai que está nos céus, Senhor, muito obrigado por mais um ano que Tu nos dares a oportunidade de estarmos aqui reunidos para louvarmos e engrandecermos o Teu nome, Pai. Neste momento nós queremos pedir-te que Tu possas tocar as nossas mentes e os nossos corações para podermos estar receptíveis à Tua palavra. Por favor, Pai, concede-nos um espírito de submissão e de reverência perante Ti, para que possamos aceitar a Tua mensagem. Em nome de Jesus, amém. Deus, somente Deus, criou o mundo e tudo que contém, do magnífico ao comum, a glória que reluz pertence só a Deus. Deus, somente Deus, é a verdade pura, milenar. Pode o homem desejar, mas nunca irá mudar o plano deste Deus. Deus, somente Deus, tem o poder do trono universal. Proclama em terra e céu, exultem em louvor a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, será o gozo do eterno lar. Sem tristeza e sem pesar, viveremos para louvar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, tem o poder do trono universal.
proclamem terra e céu, exultem em louvor a Deus, somente a Deus. Proclamem terra e céu, exultem em louvor a Deus, somente a Deus. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Queremos ser esta geração. Queremos ser a geração que vai ver Jesus voltar nas nuvens do céu. Sabemos que para isso, certamente, a nossa vida terá de ser virada do avesso. Também o nosso caráter precisa de ser transformado. Mas, querido Jesus, queremos suplicar-te esta tarde que o teu Espírito Santo nos ajude a não só desejar, querer, ser esta geração, mas a tomar as decisões que precisamos de tomar para que tu faças de nós esta geração. É o que pedimos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito boa tarde. Oi. Boa tarde. Epá, o relógio ainda não começou a funcionar. Quer dizer que posso falar à vontade e depois quando começar a funcionar tenho este tempo. Ainda não está a funcionar. Ok, vai, vocês é que sabem. Bom, como já perceberam, hoje estou muito alegre e muito descontraído. Deve ser porque só dormi 2 horas. Porque hoje tive a alegre, feliz experiência de saber o que é que significa aquele ditado popular que diz: não te estiques porque a cama é curta. Foi mesmo assim, é que a cama aqui, eu não sei o que é que aconteceu, mas tem aquela madeirinha nos pés, não é? Eu queria esticar as pernas e não esticava. E pensava que ia ter frio, não tinha frio, só que doía-me as costas, não conseguia esticar as pernas. Depois olhava para o meu relógio, que ainda está na hora dos Estados Unidos, e lá era o princípio da tarde. E então eu não tinha sono nenhum, não queria dormir. E às 3 da manhã, finalmente, já estava farto, completamente farto. Não sei se alguém dormiu em baixo do meu quarto, por baixo do meu quarto, e ouviu assim uns barulhos muito esquisitos, era eu, ok? Às 3 da manhã eu arrastei 2 camas, uma para o pé da outra, virei os colchões ao contrário, deitei-me e consegui esticar as pernas. E estava tão feliz, mas não adormeci, fiquei acordado até às 4 da manhã. Depois adormeci até às 6 e pensei, eu não vou ao pequeno almoço, se calhar não vou à escola sabatina, não vou a nada, eu quero dormir. Mas às 6 da manhã começaram todos a tomar banho, a fazer barulho, e pronto, tive de acordar. Mas agradeço muito a Deus, porque nem tudo é mau no GAM, há coisas muito boas. E coisa muito boa foi que tenho encontrado a todos os momentos, a toda a hora, pessoas muito, muito queridas, pessoas que eu já não via há anos. Há alguns que me conhecem desde que eu sou pequenino, nas Caldas da Rainha. E pessoas que eu amo de coração. E quando nós amamos alguém, nós queremos estar perto dessa pessoa. Amém? Nós amamos a Jesus e nós queremos que Ele esteja perto de nós. E estamos a orar para que Ele volte muito depressa. Nem que para isso seja preciso que a nossa vida seja virada do avesso. Hoje quero falar convosco acerca de sonhos do avesso. E para isso gostaria que falássemos acerca de um personagem muito, muito especial. Mas antes de entrarmos na pregação bíblica, quero falar convosco acerca dos sonhos. Porque os sonhos são importantes. Há pessoas que têm muitos sonhos, há pessoas que já perderam os seus sonhos ou a capacidade de sonhar. Alguns alcançaram os seus sonhos e quando finalmente têm aquela coisa ou até aquela pessoa
com quem eles sonharam, elas sonharam, depois parece que não é assim tão bom como tinham sonhado. E há outros que, infelizmente, quando cumprem os seus sonhos e realizam os seus sonhos, deixam de agradecer àquele que os realizou. Mas sonhar é importante até do ponto de vista fisiológico. Sabem que há um homem chamado Alan Hobson que estudou os sonhos, estudou a fundo durante muitos anos, e ele diz que a função principal do sono REM, sabem o que é o sono REM, não é? Rapid Eye Movement, é aqueles sonhos que acontecem durante o sono, a fase do sono, em que o nosso cérebro está um bocadinho mais alerta, os nossos olhos estão a mexer assim muito rapidamente. Os sonhos nessa fase do sono têm cores e têm sons, e normalmente nós lembramos mais facilmente dos sonhos nessa fase do sono do que noutras fases. Eu não sou especialista, só estou a dizer assim algumas coisas que mais ou menos são do conhecimento geral. E diz este homem, Alan Hobson, que a principal função deste sono está associada aos sonhos e é fisiológica e não psicológica. Isto é o que ele diz, não é o que eu digo, ok? Mas é o que ele diz. Durante o sono REM, o cérebro é ativado e está a aquecer os seus circuitos e a antecipar as vistas, sons e emoções do estado de vigília. E ele disse também que esta ideia explica muitas coisas e comparou isto ao jogging. O corpo não se lembra de cada passo da corrida, mas o corpo, no fim do jogging, no fim de tu fazeres uma corrida, ele sabe que correu e ele agora está preparado para outras coisas, está aquecido, está pronto. E este homem diz que nós sonhamos, e sonhamos todas as noites, não tenhas dúvidas, isto eu estudei na Faculdade de Psicologia, ok? Nós sonhamos todas as noites sonhamos. Tu podes pensar, acorda e dizer, eu hoje não tive um sonho. Não, tu tiveste muitos sonhos, não te lembras, mas nós sonhamos todas as noites. E cada vez mais os investigadores dizem que sonhar é muito importante, ok? Ele diz que é importante para o nosso corpo, é importante para a nossa fisiologia. Mas há outro que estudou 700 relatórios com a sua equipa de mentação durante o sono, Patrick McNamara, e ele escreveu o seguinte: sugere que o impacto dos sonhos nas interações sociais acordadas seja profundo e completamente desprezado. E o que ele diz, a teoria dele é que aquilo que nós sonhamos durante a noite predispõe-nos para o nosso dia e nós vamos relacionar-nos com as pessoas em função daquilo que nós sonhamos, ok? Não sei se é verdade, mas ele estudou 700 relatórios de mentação e ele e a sua equipa, eles acreditam fortemente que os sonhos têm uma influência nas nossas interações pessoais. Há outro investigador chamado Joshua Miles, este é um psicoterapeuta, e ele escreveu o seguinte: tem sido sugerido que os sonhos podem ser cruciais para a nossa saúde emocional e mental. Agora está a falar da psicologia, ok? Não é só fisiologia, está a falar das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Pensa-se que os sonhos desempenham um papel importante ao nos proporcionar a capacidade de funcionar psicologicamente. Diz que resolvemos problemas, lidamos com emoções e pensamentos. Portanto, há claramente benefícios, isto escreveu ele, em sonhar, entender os nossos sonhos e os seus significados. Não poder sonhar pode ter um efeito adverso sobre a nossa saúde mental e sobre a capacidade de lidar com as dificuldades durante as vidas acordadas. Na realidade, eu estou a sonhar acordado porque só dormi 2 horas. E na realidade eu estudei que aqui perto, em Leiria, que foram feitas algumas experiências a 2 grupos de estudantes e a um grupo acordavam-nos sempre na fase de sono REM, sempre. Ou seja, impediam a fase mais prolífera dos sonhos durante o sono. E durante o dia eles estavam a sonhar acordados, como eu estou agora um bocadinho. Durante o dia eles não se conseguiam concentrar nas aulas, não é só que tinham sono, é que estavam a pensar em 1000 coisas diferentes. Porque nós precisamos de sonhar. Quando nós sonhamos, nós fazemos coisas que não conseguimos fazer durante o dia. Nós resolvemos conflitos interiores e problemas que não conseguimos resolver durante o dia. É por isso que dormir faz tão bem. Quando nós sonhamos, nós realizamos os nossos sonhos emocionais, sonhos que nós temos, queremos fazer alguma coisa, que não conseguimos realizar na vida real. Por exemplo,
Um rapaz que gosta de uma rapariga, e ela é muito bonita, e ele é assim como eu, e ama de todo o coração. Eu tive sorte, a minha esposa apaixonou-se por mim, ela usa óculos. E ama de todo o coração, ela não sabe, e ele também não lhe diz, e isto aconteceu comigo muitas vezes. E ele sofre, e durante o sono, durante os sonhos, ele casa com ela e tem filhos e bebés, é uma maravilha. Uma maravilha, não é? Os sonhos são importantes. Nesta selva emocional na qual nós vivemos, isto é uma selva emocional, ok? Este mundo. Nesta selva emocional em que nós lidamos com emoções más todos os dias, Deus fez com que nós pudéssemos ter nos nossos sonhos um meio de escape, ok? E nós sonhamos e faz-nos muito bem. Agora, passando isto para os outros sonhos, não literais, mas os sonhos figurativos, nós também precisamos sonhar. Ouve bem o que eu te estou a dizer. Se tu deixas de sonhar, tu estás a perder algo importantíssimo na tua vida. Se tu não sonhas, não tens sonhos, não te projetas no futuro em alguma coisa positiva, tu vais parar. Vais ficar e vais morrer. Mesmo que estejas ainda a viver e a funcionar e os teus olhos estão a piscar, mas se tu deixas os teus sonhos morrer, acredita, meu amigo, tu olhas para o futuro e não vês nada. Nós somos adventistas do 7º dia. Adventistas do 7º dia. Amém? Sabem o que é que isso quer dizer, não é? Tinha um professor de teologia em França que chegou ao pé de ainda não puseram. Isto não está a funcionar. Portanto, eu não sei quanto tempo é que vou falar hoje. Eu tinha um professor de teologia que ele é das Ilhas Maurícias e ele contava-nos sempre esta história. Ele dizia assim: quando eu volto à minha igreja onde eu cresci, sempre há uma coisa que me impressiona muitíssimo. É quando eu era jovem, havia por cima do púlpito uma grande frase a dizer assim: Jesus vem, prepara-te. Jesus vem, prepara-te. Porque esse é o nosso sonho, amém? Esse é o nosso desejo. Nós queremos ver Jesus voltar. Nós queremos vê-lo face a face. É o nosso maior desejo como adventistas do 7º dia. Mas ele diz, sabem, passado alguns anos, eles mudaram aquilo. E diz, louvai ao Senhor. É importante louvar ao Senhor, sim ou não? É importante, não é? Mas será que não é importante nós lembrarmos que temos um sonho e que esse sonho deve comandar a nossa vida espiritual? Amém? Isso deve comandar, o sonho comanda a vida. E se tu não sonhas espiritualmente, tu não vives espiritualmente. Os sonhos são importantes. Não há nada de errado em sonhar com coisas nesta vida, desde que sejam coisas boas e coisas que Deus quer para ti, ok? Não há nada de errado. Não há nada de errado em sonhar em ter um carro. Precisas de um carro. Há pessoas que não têm carro e gostava de ter um carro para ir do ponto A ao ponto B. Não há nada de errado nisso. Não há nada de errado em sonhar em ter uma casa. Não tens uma casa e gostavas de ter uma casa. Não há nada de errado em ter uma casa. Há algo de errado em amar o carro mais do que a Deus, mais do que a tua esposa, mais do que a vida. Há algo muito errado aí. Há algo errado em ter o teu coração nas riquezas materiais. Mas não há nada errado em projetar-te no futuro e pensares em coisas que tu gostavas de ter ou de fazer. É bom, é preciso, tu precisas disso. Mas mais do que tudo, tu precisas de manter aquele sonho, aquela chama viva que tu queres ver Jesus voltar. Esse é o teu maior sonho. Amém? Estão acordados? Fizeram exercício e ainda estou a dormir? Este é o nosso maior sonho. Amém? Amém. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Já sabem que vamos falar de Abraão. Leram aqui à frente um versículo muito bonito que está no livro de Tiago e que diz que Abraão foi chamado o amigo de Deus. Amigo de Deus. E a história de Abraão na Bíblia começa no capítulo 12 de Gênesis, no verso 1. Gênesis, capítulo 12, verso 1. E antes de nós começarmos a ler a Bíblia, eu vou-vos fazer uma pergunta. Abraão, não estou a dizer Abraão, ok? Deus me deu-lhe o nome, mas Abraão, acham que ele tinha um sonho, sim ou não? Tinha um sonho que tinha a ver com a vida nesta terra, sim ou não?
Ei, estão acordados? Abraão tinha um sonho, sim ou não? Qual era o sonho dele? Ter um filho. Ouça, mesmo antes de Deus lhe aparecer, Abrão, não é Abraão, Abrão significa o quê? Significa o quê? Pai exaltado. O que é que acham que era o seu sonho? Ele queria ser pai. Que idade é que ele tinha quando Deus lhe apareceu a primeira vez e falou com ele? Vamos ler. Gênesis 12, verso 1. Ora o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Abrão tinha 75 anos, não sabemos com que idade é que ele se casou, ok? Mas com 75 anos, naquela altura, ele já se devia ter casado há uns anitos, ele tinha tentado ter filhos durante uns anos, o seu sonho sempre tinha sido ser pai, o seu nome era Pai Exaltado, e naquela altura não se dava nome só porque é bonito, ok? Dava-se o nome porque tinha alguma coisa a ver com o caráter, com a vida da pessoa. E aquele homem, na cidade onde ele vivia, junto dos seus amigos, junto dos seus familiares, o seu desejo, o seu sonho, o sonho das pessoas para ele, era que ele fosse um grande pai, um pai exaltado, que ele tivesse um filho ou filhos. Naquela cultura, ter filhos era importantíssimo. Para nós, hoje em dia, é importante ter uma carreira, é importante ter uma casa bonita, um carro bonito, essas coisas todas. Para eles era importante ter filhos, ok? Nesta terra, ter filhos aqui, nesta vida. Ele tinha este sonho. E nós temos de pensar assim, Deus está lá em cima no céu, cada sonho que eu tenho, Ele nunca quer que eu o realize. Há pessoas que pensam assim. Há pessoas que pensam que Deus não quer que nós sonhemos. Mas sabem o que é que Deus fez a Abrão? A Abrão. Reparem o que Deus fez. Deus chegou ao pé dele, este homem tinha o sonho de ter um filho, este homem queria ter um filho, não conseguia ter um filho, Deus chega ao pé dele e diz assim, Abrão, sais da tua terra, sais da tua parentela, sais da casa do teu pai, eu vou fazer de ti, ele não disse, eu vou-te dar um filho, eu vou fazer de ti uma grande nação, vais ter uma descendência enorme, vou-te abençoar, vou abençoar-te e amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Imaginem que Deus chegava ao pé de vocês, ao pé do João, não é? Olá, João, bom dia. Eu sei, acabaste de acordar. Acabei de te acordar, agora estás mais esperto do que nunca. Imaginem que Deus chegava ao pé do João e dizia assim, João, eu vou-te dar o melhor carro do mundo, vou-te dar a melhor casa do mundo, vou fazer de ti uma grande nação, até se usarmos as palavras que Deus disse a Abraão, que para nós não significam tanto na nossa cultura. Mas imaginem que nós usamos essas palavras. João, eu vou te abençoar. Todos aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar. Todos aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. Tu vais ser uma grande nação. E em ti vão ser benditas todas as nações, todas as famílias da terra. O que é que tu sentias? A bola está do teu lado. O que é que tu sentias? Claro que ficavas feliz. Estavas pulos de alegria. Sobretudo se o teu maior sonho fosse ser pai e tu sentias que não conseguias e Deus, o Todo-Poderoso, chega ao pé de ti e diz, este é o meu sonho para ti também, Abraão. Eu quero que tu sejas pai. Eu quero que tu tenhas não só um filho, eu quero que tu sejas pai de nações. Eu quero abençoar aqueles que te abençoam, amaldiçoar aqueles que te amaldiçoam e quero que tu sejas uma bênção e vou fazer o teu nome grande. Vocês acham que Deus reavivou o sonho de Abraão, sim ou não? Deus estava a reavivar o sonho. Abraão tinha um sonho, estava a perder o seu sonho, achava que era impossível porque ele e a sua esposa não conseguiam ter filhos. E Deus disse, Abraão, eu quero que tu continues a sonhar e vou fazer esse sonho ainda maior do que tu imaginavas. Não acaba aqui. Reparem o que diz aqui. Vamos ao capítulo 13. Já sabem que Abraão, infelizmente, apesar de Deus ter reavivado o sonho, ele
Teve um bocado de medo dos egípcios, mentiu acerca da sua esposa, depois teve problemas com o seu sobrinho, tiveram de se separar. Mas agora reparem, capítulo 13, verso 14. Capítulo 13, verso 14. Deus aparece outra vez a Abraão, mesmo no meio dos problemas da vida, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se afastou dele, levanta agora os teus olhos, estamos em Gênesis 13, verso 14, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra. Ouçam. Vocês estão a ler acerca de um homem que sonhava ser pai. Deus revivou o sonho uma vez e disse, vou-te dar uma descendência muito grande. Em ti todas as famílias da terra vão ser abençoadas. E depois chega ao pé dele e diz, ei, a tua descendência... Abraão estava a perder um bocadinho o sonho outra vez. Ei, Abraão, sonha. Ei, pensa no futuro. Eu vou fazer o que prometi. Mais do que prometi a primeira vez, eu vou fazer com que a tua descendência seja como o pó da terra. Hã? Se puderes contar o pó, podes contar a tua descendência. Verso 17, levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Uau, o sonho estava reavivado, ele adorou a Deus. Deus revivou o meu sonho, vou ser o pai e a minha descendência vai ser como o pó da terra. E depois Deus ajuda Abraão a resgatar a Ló, seu sobrinho, que tinha sido, naquela batalha daqueles reis, tinha sido levado como cativo. Abraão, com 318 servos apenas, consegue conquistar 4 reis, mata os exércitos todos e traz um grande despojo, resiste à tentação do dinheiro, dá o dízimo, adora a Deus. Mas mesmo assim, a fé de Abraão, no seu sonho, estava a precisar de ser reavivada outra vez. Olhem o que aconteceu no capítulo 15. Reparem como a Bíblia nos dá claras pistas de que este homem, ele lutou com a sua fé. Ele lutou com o seu sonho. Ele tinha o sonho, ele queria muito, mas ele acreditava, mas ao mesmo tempo não conseguia compreender como é que ia ser possível. Reparem o capítulo 15, verso 1. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. A primeira coisa que Deus faz desta vez não é só reavivar o sonho, é corrigir o sonho. Abraão, Francisco, João, Maria, Elizabeth, Ana, põe lá o teu nome. Cuidado. Antes de sonhares com todas as coisas desta vida, tu devias ter um sonho que abrange todos os outros sonhos, que está na raiz de todos os outros sonhos, que é mais importante do que todos os outros sonhos, que absorve todos os outros sonhos. Abraão foi chamado amigo de Deus e Deus disse-lhe, Abraão, lembra-te, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Eu sei que tu queres um filho, eu quero um filho para ti. Mas, lembra-te, Abraão, que antes do filho, antes da descendência e mesmo depois da descendência e durante a descendência, eu tenho de ser o teu maior sonho. Eu tenho de ser a tua maior recompensa. Eu sou aquele que te protege. Eu sou aquele que te ajuda. Eu sou aquele que, tendo-me a mim, tu tens tudo. E não me tendo a mim, não tens nada. Mas repara, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E reparem como Abraão estava a precisar de que reavivassem o seu sonho. Porque disse, Senhor, Deus, que me has de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. É o meu servo que vai herdar tudo. Não tenho filhos, como é que estás a dizer que me vais dar muita coisa? Disse mais Abraão, eis que não me tens dado filhos e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Verso 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair. Abraão, hello, vou-te dar um filho. Aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então levou para fora e disse, vamos reavivar este sonho agora de uma maneira um bocadinho melhor, Abraão. Olha para as estrelas. Olha para as estrelas.
e conta as estrelas do céu, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Deus estava a reavivar o sonho. Deus veio a primeira vez e disse: Abraão, tu vais ser uma grande nação, vais ter uma descendência, e na tua descendência todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Abraão começou a perder o sonho outra vez. Deus veio e disse: Abraão, tu vais ter uma descendência como o pó da terra. Hey, reaviva esse sonho, Abraão. Deixa-me reavivar esse sonho. Jovem que vieste ao GAM 2018, tinhas um sonho com Deus, mas parece que esse sonho está a perecer, está a enfraquecer, está a arrefecer. Deixa-me reavivar esse sonho. Porque o sonho que manda a vida, e se tu não sonhas, o que é que vai ser do teu futuro? Sonha com Deus hoje e deixa que Deus reviva o teu sonho. Abraão, olha para as estrelas. Podes contar as estrelas? É assim que vai ser a tua descendência. E diz a Bíblia que naquele momento Abraão creu em Deus, a confiou, acreditou e tornou-se o pai daqueles que têm a ousadia de sonhar em grande. Eu acho que às vezes o diabo tenta-nos a sonhar coisas pequenas. Pensar assim: eu não sou muito importante, deve haver aí pessoas que são importantes, que Deus ama muito e a quem Ele dá grandes sonhos, grandes visões e escolhe-os para fazerem grandes coisas. Mas eu tenho de contentar com pouco. Mas ouviste ontem o que diz a palavra inspirada de Ellen White? Que não há limites para a utilidade daquele que, pondo de margem o seu próprio eu, vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Deus fez-te com a capacidade de sonhar. O que é que tu tens feito com essa capacidade? Deus fez-te com a capacidade de sonhar e sonhar em grande para Deus. O que é que tu tens feito com a tua vida? O que é que tu achas que Deus quer que tu sejas? Alguém sem sonhos, sem futuro, sem direção, sem objetivos, sem alvos? Amigo, deixa que Deus reavive os teus sonhos hoje, os sonhos que Ele mesmo está a querer pôr no teu coração. Deleita-te também no Senhor. E quê? O que é que diz o Salmo? E Ele te concederá os desejos, os sonhos do teu coração. Amigo, deixa que Deus reavive esse sonho. Abraão acreditou, tornou-se o pai daqueles que ousam sonhar com fé em Deus e ter grandes sonhos. Ele já estava a ficar idoso, mas ok, eu vou acreditar. E o capítulo 16, o que é que diz? Logo a seguir. Sara chegou-se ao pé de Abraão e disse: olha, nós mais novos já não vamos. E sabes como é que é? As pessoas aqui não conseguem ter filhos, o que eles fazem é... Pronto, tem uma concubina e tu... Olha, está ali a minha serva egípcia, Agar, e eu vou ter filhos através dela, ok? E Abraão e Sara quiseram fazer o sonho à maneira deles. E sabem o que é que aconteceu? Infelizmente, quase que prejudicavam a verdadeira herança que Deus tinha para eles. E Deus foi paciente, Deus foi misericordioso, mas reparem como Deus reaviva o sonho agora, quando Abraão tinha 99 anos de idade. Gênesis 17, ok? Gênesis 17. Reparem como Deus vem com carinho, com misericórdia, com amor, com perdão, mas mostrando a Abraão, repara, Abraão, não é esta a direção que eu queria para a tua vida. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, Gênesis 17, verso 1, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sei o quê? Sei o quê? Sei o quê? Anda em minha presença e ser perfeito. Abraão, eu tenho um sonho para ti. Um sonho muito maior do que o teu sonho. Um sonho muito maior do que tu imaginas e do que tu consegues acreditar agora. Mas Abraão, jovem, que vieste ao GAM, tu, homem, ou tu, mulher, tu, uma jovem, ou tu, um jovem, tu que estás aqui a ouvir estas palavras, ouve bem, eu tenho um sonho para ti que é maior do que o sonho que tu tens para ti mesmo. Mas cuidado, porque quando tu me tentas ajudar e fazer as coisas à tua maneira, afastado da palavra e dos caminhos de Deus, tu começas a estragar tudo. Portanto, anda na minha presença e ser perfeito, e eu vou realizar os teus sonhos, muito mais do que tu imaginas. Amém? Hey! Hello! Amém?
Estamos acordados? E agora reparem o que Deus disse, verso 2, Gênesis 17, verso 2. E porei a minha aliança entre mim e ti e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Porque por pai de muitas nações te tenho posto e te farei frutificar grandissimamente. E de ti farei nações e reis sairão de ti. Deus vem a Abraão e reaviva o sonho. E diz: Abraão, tu vais ser aquele através de quem eu vou abençoar todas as famílias da terra, através da tua descendência. Eu vou-te dar filhos, Abraão. Reaviva o sonho. Deus vem a segunda vez e reaviva o sonho e diz: Abraão, a tua descendência vai ser como o pó da terra. Deus vem a terceira vez e Deus diz: Abraão, a tua descendência vai ser como as estrelas do céu, não podes contar. Confia no sonho que eu tenho para a tua vida. E Deus vem agora a quarta vez e Deus diz: Abraão, olha, eu quero mudar o teu nome. Eu sei que tu fizeste uma coisa que não devias ter feito, mas eu continuo a sonhar, mesmo quando tu não sonhas. Quando tu não tens sonhos para a tua vida, eu continuo a ter sonhos para a tua vida. Eu continuo a querer dar-te algo extraordinário. E Abraão, agora eu quero mudar o teu nome. Já não te vais chamar pai exaltado, vais-te chamar pai de uma multidão. É esse o teu nome agora. E Abraão diz: ok, tá bom. E reparem o que diz. E Deus, para que Abraão tivesse bem claro o plano de Deus e o projeto de Deus e o sonho de Deus na mente, verso 15, disse mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara. Gênesis 15. Agora verso 16. Porque eu a hei... Gênesis 17, verso 16. Porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho. E a abençoarei, e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. E disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho e dará à luz Sara da idade de 90 anos. Abraão tinha 99, Sara tinha 89. E Abraão riu-se e disse... E reparem o que ele diz a seguir, muito importante. E disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante do teu rosto. Abraão já estava um bocado cansado. Às vezes nós pensamos: sim, eu acredito, Jesus vai voltar e Deus quer o melhor para a minha vida, mas a minha vida continua sempre a ser a mesma seca e continua sempre a ser a mesma coisa. E então Abraão começou a regatear um bocadinho com Deus. Disse: olha, Sara vai ter um bebê, não é? Pois, já ouvi essa conversa antes. Oxalá viva Ismael diante da tua face. Lembras-te que nós tivemos um sonho, pronto, ok, não era bem aquilo que estava previsto inicialmente, mas funcionou. Nós achamos que a nossa maneira de fazer as coisas funciona, porque vemos os resultados que nós queremos ver mais depressa. Mas Deus diz: não, Abraão, não. Verso 19. Na verdade, Sara, a tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua, para a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis que o tenho abençoado, e o farei frutificar, e o farei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Fizeste algo errado, não era a minha vontade, mesmo assim sou misericordioso, vou abençoar esse filho que tu tiveste com Agar. Mas, verso 21, a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado no ano seguinte. Deus não desiste dos sonhos que Ele tem para ti. O que mais me impressiona na história de Abraão, sabes o que é? Que neste ano Deus veio 2 vezes. Abraão tinha 99 anos de idade. Deus apareceu-lhe 2 vezes. A segunda vez foi com 2 anjos. Abraão ofereceu a melhor hospitalidade que ele poderia oferecer àqueles 3 estranhos e estava a hospedar anjos e o próprio Filho de Deus. E Jesus confirmou-lhe a descendência. Jesus perguntou: porquê é que Sara está a rir? Sara também se riu.
Porque é que ela se está a rir? Haverá alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Será que para Deus é muito difícil cumprir os teus sonhos? E Deus, quando na Bíblia tu tens uma profecia que é confirmada 2 vezes, é porque Deus está a estabelecer a coisa e vai-se passar muito depressa. E passado um ano eles tiverem um filho. Sabes o que é que aparece na Bíblia exatamente no capítulo que está exatamente antes do momento em que Sara e Abraão têm um filho? Sabes o que é que acontece? Alguém sabe? Sara e Abraão têm um filho no capítulo 21 de Gênesis. No capítulo 20, Abraão nega outra vez que Sara é sua mulher. Abraão falhou outra vez. Abraão não fez as coisas como Deus queria que ele fizesse. Mas mesmo assim, Deus, na sua grande misericórdia, cumpriu a promessa. E Sara, com 90 anos, e Abraão, com 100 anos, tiveram um filho. Deus cumpriu o sonho. Deus realizou o sonho. No momento em que eles pensavam que já era impossível, Deus realizou o sonho. E diz, capítulo 21, e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. E fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Riso. E durante toda a vida de Isaque, cada vez que o seu pai lhe chamava Isaque, vem cá. Cada vez que Sara dizia Isaque, sabem o que é que eles estavam a dizer? Eles estavam a dizer uma palavra que os lembrava da sua incredulidade, das suas falhas e da graça de Deus. Pela cruz do Calvário nos cobre. E Deus realiza os seus sonhos para conosco, mesmo antes de nós merecermos. Muitas pessoas têm uma ideia muito errada acerca do arrependimento. Acham que precisam de se arrepender para virem a Deus e então Deus abençoá-los. Mas não é isso que Jesus ensinou na parábola da ovelha perdida. Ellen White comenta no livro Parábolas de Jesus que Deus revela o seu amor para conosco, para que nós nos possamos arrepender. Tu podes vir hoje a Jesus, mesmo que tenhas feito coisas erradas. Amigo, amiga, eu já tive a tua idade e agora tenho a minha idade e faço coisas erradas muitas vezes. Eu sei que tu também muitas vezes fazes coisas erradas. Não deves esperar até estar completamente arrependido e puro para vir a Jesus. Deves vir a Jesus hoje. Jesus é aquele que Deus exaltou como príncipe para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados, diz Atos. Jesus é aquele que te aceita, que te abraça exatamente como tu estás e que te diz, eu tenho um sonho para ti, muito maior do que o sonho que tu tens. E eu quero realizá-lo e vou realizá-lo. Deixa-me realizá-lo. Deixa-me reavivar esse sonho. E vive o teu sonho comigo. Vais te tornar muito maior do que tu imaginas. E Deus realizou o sonho. E então eles viveram o sonho. Deus revivou o sonho. E Deus realizou o sonho. E eles viveram o sonho. Agora, deixa-me fazer aqui um parênteses para te dizer que qualquer sonho que tu tenhas, que tenha a ver com esta vida, pode ser até casar-te com o homem mais bonito da terra ou a mulher mais bonita da terra, ou, se és um jovem que ama a Deus e que é temente a Deus, tu desejas casar-te com a pessoa que mais te aproxime de Deus. Amém? Ei, estás acordado? Amém? Tu desejas casar-te com o jovem ou com a jovem que mais te aproxima de Deus. Amém? Não é com o mais bonito da terra, é com o que mais te aproxima de Deus. Amém? Então, e achas que ele vai ser feio? É o mais bonito e a mais bonita da terra. Para ti tem de ser sempre. Quando tu disseres sim naquele altar, para ti, aquela pessoa vai ser a pessoa mais bonita da terra para sempre. Amém? A minha esposa continua a ser a mulher mais bonita do mundo. Para sempre vai ser, enquanto eu respirar e houver o fogo de Deus nos meus narizes. Amém? Para mim, é a mais bonita de todas. E para ti também, o homem ou a mulher com quem tu te casaste tem de ser o mais bonito, a mais bonita da terra. Mas, antes de ser o mais bonito, a mais bonita, antes de ter os olhos azuis e o cabelo loiro, ou o cabelo castanho e os olhos verdes, ou a cor de rosa, sei lá, a tua cor preferida, o teu sonho, mas, antes de tudo, tem de ser o homem ou a mulher que mais te aproxime de Jesus Cristo.
que mais te ajude a viver o amor de Jesus Cristo, que mais te dê vontade de ser Jesus para aquela pessoa. Amém? Amigo, mesmo que seja esse sonho, lembra-te, viver um sonho nesta terra é sempre com lágrimas. Não há sonho nesta terra, mesmo aqueles sonhos que são dados por Deus, que nós vamos viver e sorrir e não ter nenhuma lágrima. Já o Salomão dizia que nunca há um riso perfeito, há sempre uma lágrima lá. Abraão teve de despedir o seu filho Ismael e Agar, quando Ismael já era um adolescente. Abraão amava Ismael, mas naquele lar onde Deus tinha realizado o sonho dos sonhos, o impossível, Deus fez o impossível por Abraão e Sara. Mas mesmo naquele lar haviam lágrimas, tiveram de haver lágrimas. Porque nós somos pecadores e vivemos num mundo de pecado e vai sempre haver lágrimas aqui. Deixa Deus revivar os teus sonhos. Vive os teus sonhos com Deus e chora com Deus, obedece a Deus. Abraão teve de obedecer a Deus, custou-lhe muito, mas ele teve de despedir o seu filho. E Abraão teve depois de sacrificar o seu maior sonho. Vamos passar os últimos momentos desta mensagem em Gênesis capítulo 22. Deus quer que tu sonhes. Deus quer que tu tenhas grandes sonhos. Deus quer que tu sonhes mais do que tens sonhado e que tu sonhes melhor. Deus quer que tu olhes para Deus e que digas: Senhor, se eu não tenho sonhos, dá-me sonhos. Qual é o teu sonho hoje? Qual é o sonho que tu tinhas, que Deus colocou no teu coração e que tu estás a deixar morrer? Ser um missionário ou uma missionária? Dar um ano da tua vida a Deus? Estudar teologia? Pregar a palavra de Deus a multidões? Ou a uma multidão de um? Ellen White diz que quer haja 100, 200, 300 ou um no auditório, nós devemos pregar com a mesma intensidade. Porque esse um pode fazer aquilo que nós nem imaginamos. Devemos pregar todo o coração. Qual é o teu sonho hoje? Casar com alguém que te aproxime de Deus e do céu? Qual é o sonho que tu estás a deixar morrer? Ser um estudante exemplar aos olhos de Deus, para que Ele te possa colocar na posição que Ele tem planeada, sonhada para ti. Qual é o teu sonho hoje? Visitar pessoas em necessidade, ajudar as pessoas nas suas fraquezas, nas suas necessidades, mostrar a compaixão e o amor de Cristo. Fazer um projeto evangelístico, criativo e alcançar milhões de pessoas com a mensagem dos 3 anjos. Qual é o sonho que tu estás a deixar morrer, que Deus tem para ti, que Deus está a querer reavivar hoje? Trazer a tua família, que não conhece a verdade que tu conheces da palavra de Deus, não conhece a mensagem dos 3 anjos. E Deus diz-te: eu quero que tu conquistes o coração da tua família. Não tu, o Espírito Santo através de ti. Deus deu-te esse sonho e tu estás a deixá-lo morrer. Amigo, deixa que Deus reviva esse sonho. Vive esse sonho com Deus, mesmo com lágrimas. Será que Deus te deu o sonho de dares a tua vida inteiramente a Jesus e até morrer por Jesus Cristo? Os apóstolos acharam-se felizes, alegres, alegraram-se por serem achados dignos de padecer afrontas pelo nome de Jesus Cristo. Será que nós até ansiamos sofrer pelo amor de Jesus? Dar o nosso sangue por amor de Jesus? Eu sei que isto não é fácil. Muitas vezes eu pergunto-me: será que eu estou disposto a dar a minha vida por Jesus? Será que Deus colocou esse sonho no teu coração? O apóstolo Paulo, o seu maior desejo era dar a sua vida por Jesus. Lê Filipenses capítulo 1, verso 20 e 21. O apóstolo Paulo ficaria felicíssimo de dar a sua vida por Jesus Cristo e Deus realizou esse sonho. O apóstolo Paulo perdeu a sua cabeça por Jesus. Será que Deus te deu esse sonho? Andar tão perto de Deus que o teu rosto começa a brilhar como o de Moisés. Amigo, será que Deus te deu esse sonho? Que sonho é que Deus está a procurar reavivar no teu coração hoje? E estás tu disposto, seja qual for o sonho que tu tens no teu coração, até a sacrificar esse sonho por amor a Deus? Deus chegou ao pé de Abraão um dia, quando Isaac já estava a entrar na idade adulta, era um jovem adulto, e Deus disse: Abraão, eu vou-te pedir uma prova de amor.
Reparem o que diz no capítulo 22. Aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Reparem o que aconteceu nesta história. Esta história, de acordo com a própria palavra de Deus que acabámos de ler, foi uma prova de amor. Como é que Deus prova o seu amor para connosco? Em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Era uma história que tinha a ver com um pai que deveria entregar à morte o seu próprio filho único. Sabemos que não era o único filho de Abraão, mas era o filho da promessa, era a descendência santa. Era o único filho no plano e no projeto e no sonho inicial de Deus para ele. Era o filho que Abraão amava, por quem ele tinha esperado e orado 25 anos depois dos outros anos antes de que Deus lhe apareceu a primeira vez. Este filho que tu amas, este sonho que eu realizei, o próprio pai ia ter de tirar a vida ao filho. Diz a Bíblia que por amor a nós, àquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado, para que nele nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Esta história passou-se exatamente no lugar onde Salomão, de acordo com a 2 Crónicas 3:1, mais tarde construiu o templo para os sacrifícios que apontavam para a morte de Cristo em Jerusalém, onde Jesus seria sacrificado. Sabem o que é que aconteceu no templo quando Jesus morreu, certo? O que é que aconteceu no templo quando Jesus morreu? O véu rasgou-se de alto a baixo, ou seja, algo que Deus fez e que ofereceu à humanidade, uma revelação de Deus, daquilo que estava oculto de Deus, foi revelado na cruz do Calvário. Ellen White diz no livro Patriarcas e Profetas que até os anjos compreenderam melhor o plano da redenção quando viram no Monte Moriá um pai, Abraão, a ter de entregar à morte o seu filho. Eles perceberam o amor e o sacrifício de Deus. O pai não hesitou em obedecer ao dever. Leiam a história em Gênesis 22. O pai não hesitou em obedecer ao dever com um grande sofrimento para si. A Bíblia diz-nos, em 1 João capítulo 4, que nisto está o amor de Deus para connosco, em que Ele deu o seu Filho por nós, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós, o amor em ação, e entregou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A Bíblia diz-nos que o sacrifício de Abraão, a dor, as vigílias, a luta interior, a angústia para Abraão durou 3 dias. Era uma história de um pai, uma prova de amor, uma história de um pai que devia entregar o seu filho num sacrifício, num altar, e esta história durou 3 dias. Nós ouvimos as palavras de Jesus a dizer que depois e ao 3º dia ressuscitará. Tudo apontava para a cruz do Calvário. Abraão acreditava que iria voltar com Isaque. Ele disse aos servos: ei, vocês ficam aqui, nós vamos lá ao Monte Moriá e depois de termos adorado, nós vamos voltar. E nós lemos a história e pensamos, eu muitas vezes li a história e dizia, este Abraão, pá, até mentia, não mentiu só no Egito e com Abimeleque, começou a mentir também aqui aos servos dele. Não, Hebreus diz-nos que ele acreditava que aquele filho, o filho da promessa, um milagre autêntico, a realização do sonho, que Deus até dos mortos era poderoso para o ressuscitar. Este homem, no conflito interior, na angústia de pensar que ia tirar a vida do seu filho com uma faca, ele acreditava, se Deus me prometeu que é através deste que todas as famílias da terra vão ser abençoadas, eu vou acreditar que Deus o vai trazer dos mortos. E o pai, apesar de ter permitido que todos os nossos pecados fossem colocados sobre Cristo na cruz, ele acreditava e ele sabia que ia ressuscitar o seu filho. Amém? Toda a história aponta para o Calvário. O pai põe a lenha às costas do filho. A cruz teve de ser posta nas costas de Jesus. A cruz, com a sua carga de pecado, foi posta nas costas de Jesus. A glória de Deus, que é um fogo consumidor para o pecado onde quer que este se encontre, caiu
sobre Jesus Cristo naquela cruz, quando Ele estava a carregar os nossos pecados. O Filho, nesta história, diz para o Pai: Pai, aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o Cordeiro? Pai, aqui está o fogo. Na Bíblia o fogo é o símbolo da glória de Deus. Deus é um fogo consumidor. Para o pecado, onde quer que se encontre, Deus consome. Se tu te agarras aos teus pecados, quando Jesus voltar, sabes o que é que acontece, não é? A glória de Deus, que destrói, consome o pecado, vai ter de consumir a ti, porque tu agarraste-te ao pecado. Mas se tu te arrependes dos teus pecados e deixas que Jesus tire, o Cordeiro de Deus tire o pecado do teu coração, então a glória de Deus vai-te glorificar e vais ser liberto das tendências pecaminosas e vais ser liberto da fragilidade da humanidade e vais ser incorruptível, vais ser libertado da corruptibilidade por toda a eternidade. Amém? O filho pergunta ao pai: Pai, aqui está o fogo, símbolo da tua glória. E aqui está a lenha, aqui está a cruz que apontava para aquela árvore onde Adão e Eva pecaram. Aqui está a cruz onde Cristo pagou pelos pecados de Adão e Eva e todos os filhos, toda a descendência, filhos e filhas de Adão e Eva. Aqui está o fogo, aqui está a cruz, símbolo do pecado ou do preço do pecado. Onde é que está o Cordeiro? Pergunta ao filho. Vocês acham que um pai de 120 anos, 125 anos, conseguia matar um filho de 20? Alguns dizem que tinha 33, exatamente como Jesus, não sei. Acham que um pai de 125 anos conseguia matar um filho que era um jovem adulto se o filho não quisesse? Gênesis 22 diz que eles, e repete a expressão, que eles iam juntos, ambos juntos. Juntos, o pai e o filho, eles decidiram fazer este grande sacrifício. O filho submeteu-se voluntariamente ao seu destino. Jesus e o pai quiseram fazer aquele sacrifício por amor a ti. E Abraão, que tinha aquele sonho tão grande, estando disposto a sacrificar o seu sonho, Deus tornou esse sonho algo memorável para todo o universo. Não estaríamos a falar de Abraão hoje se Abraão não tivesse decidido sacrificar o seu sonho. Abraão tinha falhado quando mentiu acerca da sua mulher no Egito. Abraão tinha falhado na história com Agar, tinha falhado na história com Abimeleque, mentiu outra vez exatamente no ano em que Deus estava a cumprir o maior milagre da sua vida. Mas Deus agora diz a Abraão: se tu queres realmente seguir-me e servir-me e estar um dia comigo, eu preciso da obediência perfeita. Tu não tens no teu coração poder para me dar, mas tu és livre de dar e de aceitar que eu realize também esse sonho que eu tenho para ti. Querido amigo, querida amiga, hoje Deus pede de ti que tu sonhes em grande. Deus pede que tu deixes que Ele reavive os teus sonhos, que tu vivas os teus sonhos com Ele, que tu deixes que Ele realize o impossível na tua vida e que por amor a Ele estejas até disposto a sacrificar os teus maiores sonhos, para que tu te tornes no maior sonho de Deus, um ser humano recriado à imagem e semelhança do seu Filho, que disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade. Não se faça o meu sonho, faça-se o teu sonho para a minha vida. Amém? Hoje gostaria de vos convidar, se têm um sonho e gostariam de pedir a Deus que reavivasse esse sonho, porque acreditam que é uma coisa boa, é uma coisa que vem de Deus, eu gostaria de vos convidar a se colocarem de pé e a pedirem a Deus que reavive esse sonho. E também quero convidar alguém que sente que está a viver um sonho, mas que esse sonho não é exatamente o que essa pessoa estava a pensar e está-lhe a dar tristeza e mágoa e sente que as coisas estão viradas do avesso, que os seus sonhos estão todos virados do avesso. E sentes que as coisas não estão como deveriam estar e sentes que não consegues lidar com isso. Eu quero te pedir que tu venhas aqui à frente porque eu quero orar por ti. Porque eu estou aqui à frente. Eu passo pelo mesmo. Aliás, eu quero te pedir que tu venhas aqui e que venhas orar comigo aqui à frente.
Há alguém que sente hoje que Deus lhe deu um sonho, está a viver o sonho, ou está quase a viver o sonho, ou já viveu o sonho, mas mesmo assim sente que as coisas não correram tão bem quanto gostaria. Se estás a passar por isso, eu quero orar contigo aqui à frente. Se não orar por ninguém, vou orar por mim. Mas gostava de orar por alguém mais. E hoje eu quero te pedir também a alguém que tem um grande sonho, mas sente que Deus está a pedir neste momento que sacrifique esse sonho. E que diga, Senhor, eu gostaria muito disto, eu gostaria muito de fazer isto, ou de fazer aquilo. Mas, Senhor, eu quero-te pedir que me ajudes, porque eu sinto que me estás a pedir para sacrificar o meu sonho. E por amor a Ti, eu quero sacrificar o meu sonho. Se alguém quer dizer isso a Deus, então que venha aqui à frente, eu vou orar por ti. Eu tive de sacrificar muitos sonhos na minha vida. Não há nada mais difícil para um ser humano do que sacrificar um sonho. Nós podemos pensar que há coisas mais difíceis. Não há nada mais difícil. Um sonho que tu alimentas, que tu acaricias, que tu queres, que tu desejas. Um sonho é a coisa mais difícil de sacrificar. E quem sabe Deus vai te pedir para sacrificar exatamente esse sonho. Eu vou-te pedir que tu venhas aqui à frente. Eu quero orar por ti. Podem estar aí ajoelhados, podem estar aqui comigo. Eu vou-me ajoelhar aqui à frente. Todos os que quiserem ajoelhar-se aqui à frente comigo. Eu preciso que Deus me ajude a sacrificar os meus sonhos por Ele. Há uns meses atrás, batizei uma mulher chamada Rosélia. Quando a Rosélia tinha 12 anos de idade. 12 anos de idade. Quando a Rosélia tinha 12 anos de idade. Vivia no México, com os seus pais. Estava a fazer algumas tarefas para ajudar os seus pais fora de casa. Houve um homem de 23 anos que viu a Rosélia, já a tinha visto várias vezes, chegou-se ao pé da Rosélia, pegou nela, enfiou-a dentro de um carro e levou-a para uma floresta e violou-a no meio de uma floresta durante a noite toda. Este homem pegou na Rosélia de 12 anos, este homem de 23 anos, pegou na Rosélia de 12 anos, levou-a para a sua casa, para a casa dos seus pais. O seu pai trabalhava com um juiz. E este homem de 23 anos diz à Rosélia, que tinha acabado de violar durante uma noite inteira, tu vais ser a minha mulher, vou-me casar contigo. E o pai entrou no quarto e disse, eu vou falar com o juiz, tu vais te casar com ele. Casaram-se. E na primeira oportunidade que a Rosélia teve de fugir daquela casa, foi a casa dos seus pais. Contou a história toda ao seu pai. E o pai disse, volta para a casa do teu marido, senão eu enfio-te tantas balas no teu corpo que não vai haver mais um espaço no teu corpo para tu teres balas. Nós pensamos que a nossa vida é difícil. Esta mulher viveu 40 anos casada com este homem. Este homem traía muitas vezes. Este homem batia nos seus filhos, que dizia que ela teve com outros homens, ou teve aqueles filhos com ele. A Rosélia teve as suas fraquezas. Houve um homem que lhe demonstrou atenção, carinho, e depois de ter sido traída imensas vezes, depois de ter sido violada pelo seu marido quando com 12 anos, e do seu marido lhe ter despedaçado os sonhos e os seus sonhos terem ficado todos virados do avesso, a Rosélia não resistiu e teve uma relação mais ou menos romântica, amorosa, com um homem que a tratava como uma princesa. Mas a Rosélia ficou mesmo assim em casa, cada vez que o marido vinha, tratava dele, deixou essa relação com aquele homem, quis ser uma boa esposa, quis falar com ele. Até ao fim da vida daquele homem, a Rosélia queria ser a esposa que ele não merecia. E o homem teve um ataque cardíaco com 60 anos e morreu. A Rosélia entrou na minha igreja um dia com o amigo que ainda está vivo e estava todo contente que o marido tinha morrido e agora pensou, vou realizar os meus sonhos. Só que ele tinha sido batizado na igreja adventista e ele diz, ei, se queres casar comigo agora tens de se tornar adventista. Então chegaram lá e queriam ser batizados os dois. Ele queria ser rebatizado e ela queria ser batizada. E eu tenho este hábito, querem ser batizados, ok, mas primeiro estudamos a Bíblia. Então começámos a estudar a Bíblia.
Estudei a Bíblia, 19 estudos bíblicos com ela. Ela queria se batizar logo naquele dia. 19 estudos bíblicos, estudámos. E disse, olha, Rosélia, eu vou-lhe fazer uma pergunta. Você já percebeu o quanto Jesus a ama? O quanto Jesus é diferente daquela pessoa que despedaçou os seus sonhos há tantos anos atrás numa floresta? Você já percebeu que Jesus verteu o seu sangue por si para a libertar da escravidão do pecado e para fazer de si um sonho maravilhoso? E a Rosélia disse, sim, já percebi. Então, Rosélia, eu tenho uma pergunta para si. Você vai se batizar por amor a Jesus ou por amor a este homem? E ela disse, pastor, se este homem me deixar amanhã e não quiser casar comigo e me abandonar, eu não me importa. Eu percebi quem Jesus é. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu batizei a Rosélia. Naquele dia ela sorria como uma menina, como uma criança nascida de novo, com sonhos dados outra vez por Deus. Aquele homem já não quis casar com ela, mas sabes que mais? Todos os sábados a Rosélia vem à igreja com o mesmo sorriso de uma menina de 12 anos, a quem Deus devolveu os sonhos da vida. Deus tem grandes sonhos para ti. Jesus pode libertar todas as escravidões que o inimigo coloca na tua vida. Jesus pode reavivar os teus sonhos, dar-te força para viveres os teus sonhos com lágrimas. E Jesus pode dar-te força para sacrificar os teus sonhos e revelares a glória e o brilho de Emmanuel na tua própria vida. Amém? Vamos ajoelhar-nos e vamos orar. Posso ajoelhar-me com vocês? Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque por nós sacrificaste o teu maior amor, o teu maior sonho. Hoje estamos aqui, em primeiro lugar, a pedir-te perdão porque temos sonhado muito pouco e temos sonhado muito pequeno. Tu tens um sonho para nós que envolve pregarmos o Evangelho eterno em toda a terra, pregarmos esta mensagem dos 3 anjos, ser o povo que guarda os mandamentos de Deus, tem a fé de Jesus, e nós temos sonhado tão pouco, os nossos sonhos têm sido tão pequeninos. Perdoa-nos por isso. E perdoa-nos por acharmos que tu queres tirar-nos todos os sonhos, às vezes quando tu nos queres dar sonhos muito maiores do que nós temos, e tens sempre algo melhor para nós. Perdoa-nos por pensarmos por vezes que podemos viver os nossos sonhos nesta terra sem nenhumas lágrimas. É impossível. Somos pecadores, estamos num mundo de pecado. Senhor, por favor, dá-nos força para nos alegrarmos com os sonhos que tu realizas na nossa vida, para acreditarmos que tu vais realizar o impossível e para vivermos os sonhos aqui, que tu queres que vivamos aqui, com alegria, mesmo no meio da tempestade, com paz no coração, com lágrimas e com um sorriso ao mesmo tempo. Pai, reaviva no nosso coração o sonho dos sonhos, de vermos Jesus face a face, vermos Jesus a voltar nas nuvens do céu. E Pai, dá-nos a força para ser semelhantes a Jesus e sacrificar o nosso sonho por Ti, ser obedientes até à morte e morte de cruz, se necessário. E que cada dia possamos negar o nosso eu, tomar a nossa cruz espiritual e seguir a Jesus para todo sempre. Obrigado, Senhor, por ouvires a nossa oração. Obrigado por nos abençoares e reavivares. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Podem voltar ao vosso lugar. Lembrem-se que se Satanás fizesse o que ele quer, nunca mais nenhum de vós, nem eu, iríamos sonhar. Mas Jesus, a obra de Jesus, é inspirar fé, é inspirar esperança e é dar-nos grandes sonhos, mesmo quando eles têm de ser virados do avesso.